Pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar agora. O Flávio Bolsonaro acabou de declarar como uma espécie de tragédia o que aconteceu hoje no Senado Federal. Literalmente, né, procurem aí, né, a tampa do caixão, o prego para tampar o caixão, porque literalmente, né, foi enterrado o projeto da PEC que trata da blindagem, ou seja, a direita queria que essa PEC desse uma proteção, né, aos deputados e senadores que estão perseguidos. De certa forma, o Centrão queria aproveitar isso aí para fazer mais falcatrua, fazer mais roubo. O negócio é que ninguém imaginava, mas o Senado foi unânime em sacramentar a decisão. Bateu o martelo e a gente precisa falar sobre isso. Outro ponto foi uma fala da Michelle Bolsonaro em uma entrevista que, de certa forma, emocionou muito, né, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então, você está preparado para tudo isso? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Nosso canal está sempre trazendo conteúdo com muita relevância para vocês e sempre com a maior dedicação para trazer o conteúdo para vocês. Combinado? Então, antes de mais nada, bora para cima, bora de matéria. Vamos para cima, pessoal. Vamos lá, pessoal. Acompanha comigo, nós já estamos na tela do nosso aplicativo aqui. Olha só, de primeira-dama a candidata, Michele sinaliza 2026. Pessoal, matéria aqui do Editorial Central, tá bom? Michele Bolsonaro quebrou o silêncio após condenação de Jair Bolsonaro pelo STF a mais de 27 anos de prisão, prometendo erguer-se como uma leoa enquanto o marido estiver na prisão domiciliar. Em entrevista ao The Telegraph, classificou o julgamento como uma farsa judicial e perseguição covarde, denunciando o caráter político da sentença que atingiu também outros aliados do ex-presidente. Ao mesmo tempo em que destacou o papel da esposa e mãe, Michele deixou aberta a possibilidade de disputar as eleições de 2026, já tendo transferido seu título eleitoral para o Distrito Federal, onde é cotada para concorrer ao Senado. E aí, até o Senado e ao Planalto também. O que chama a atenção é como a justiça brasileira parece determinada a transformar Bolsonaro em mártir político e Michele em sucessora natural. Quanto mais o STF endurece, mais a narrativa de perseguição cresce, né? Alimentando a base conservadora que vê nela um símbolo de resistência. E se a leoa realmente entrar em campo, será por obra e graça do mesmo sistema que quis aniquilar a Michele Bolsonaro e o seu marido também. Pois é, essa matéria aqui foi publicada no Editorial Central. Por que essa matéria me chamou a atenção? No mesmo momento em que esta matéria aqui, veiculada dizendo que a Michele Bolsonaro pode sinalizar 2026, não como senadora, mas como Planalto, concorrendo ao Planalto, tem também o Eduardo Bolsonaro, que também já bateu em cima dessa tecla. Ou seja, o clã Bolsonaro pretende deixar o legado do nome Bolsonaro de uma forma ou de outra. Nós temos três figuras aqui que podem ser facilmente candidatos: Eduardo, Michele e Flávio Bolsonaro. Sim, o Flávio Bolsonaro que tem um apego do Centrão, viu? Então, na falta do Tarcísio de Freitas, não tenha dúvidas que o Centrão abraçaria o Flávio Bolsonaro. Então, perfeitamente possível. Agora, a grande questão que fica, a grande dúvida que fica é: seria possível que o STF deixasse todo mundo inelegível? Imagina o STF deixando todo mundo, literalmente todo mundo inelegível. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, assim, eliminando por completo. Será que eles seriam tão cara de pau assim? Pois é, eu acho que você já sabe a resposta, né? Vamos lá. O Flávio Bolsonaro, inclusive, classificou como uma espécie de absurdo, uma tragédia, a situação da PEC da blindagem. Pois é. A defesa do Flávio Bolsonaro e de outros é que a PEC da blindagem protege os deputados que estão sendo perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal. O discurso dos opositores da PEC, e inclusive de alguns da esquerda, porque muitos da esquerda votaram nela também,
é que este projeto abre margem para corrupção e para blindagem total de qualquer deputado e senador. O Flávio Bolsonaro disse que é um absurdo, porque o simples fato de discutir a PEC, ele ouviu que ministros do STF já categorizam isso como um crime. Ou seja, é um crime discutir um projeto no Congresso? Olha o que disse aqui o Flávio Bolsonaro. Acabei de ouvir aqui, presidente, que discutir essa PEC que nós estamos discutindo aqui já é um crime de lesa pátria. Olha só onde é que a gente está chegando. Você discutir um projeto de lei, uma PEC aqui, virou crime de lesa pátria. Da mesma forma que, quando Eduardo Bolsonaro vai para o exterior denunciar os abusos de Alexandre de Moraes, ao invés de tomarmos providências para investigar os abusos, não. O próprio suposto ofendido, ele mesmo instaura um processo e o denunciante vira investigado. Pois é, né? Então, assim, o Flávio Bolsonaro fez essas críticas aqui, né, sobre a PEC da blindagem. Agora, por que essas críticas aconteceram? Olha, o Senado simplesmente deu um limpa, né? Foi avassaladora a decisão do Senado, que foi por unanimidade contra a PEC da blindagem. Matéria do Infomoney aqui para vocês, urgente. A CCJ do Senado rejeita a PEC da blindagem por unanimidade. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania rejeitou de forma unânime a PEC 3 de 2021, chamada de PEC da blindagem, que ampliava a proteção de parlamentares na Justiça. A decisão foi unânime, o que, pelo regimento da Casa, impede recurso e encerra a tramitação da proposta. Sim, segundo o regimento do Senado Federal, toda vez que uma decisão é unânime, um deputado não pode fazer recurso para que esse projeto volte a ser discutido. Então não se pode continuar discutindo, ou seja, morreu a PEC da blindagem. Eu falei há muito tempo que se realmente a oposição quisesse fazer alguma coisa, tinha que ter brigado mais pelo fim do foro privilegiado. Isso sim era algo plausível, né? Mas a PEC da blindagem acabou morrendo. Foi uma derrota gigantesca. Foi enterrada, literalmente enterrada hoje, a PEC da blindagem. O relator, Alessandro Vieira, que já tinha dito que ia contra também, deu o parecer classificando a proposta como um golpe fatal na legitimidade do Congresso e afirmou que o objetivo real seria transformar o Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Com a decisão da CCJ, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve apenas que comunicar o arquivamento da PEC. Pessoal, e literalmente, né, não está errado o Alessandro Vieira aqui não, porque a decisão, né, dessa PEC, ela causava um precedente muito, mas muito perigoso. Preste atenção. Imagina o seguinte, um membro do PCC, ele concorre a uma eleição, e a gente sabe que hoje as entranhas do crime organizado tá dentro da política, e ganha. E aí, já tem processos correndo contra esse cara. Enquanto ele continuar sendo reeleito, se os deputados ou senadores assim o quisessem, ele jamais sairia. Então, assim, eles pegaram uma coisa necessária, que é proteger, porque a gente viu um poder amplo demais, e o uso do judiciário como uma arma, né, de uma espécie de, de monitoramento dos deputados, e transformaram isso em mais um artifício para corrupção. Só que eles sabiam que não iam passar. Fizeram isso justamente para derrubar a PEC da blindagem. Pois é, o Brasil literalmente é um pardieiro, né? Uma vergonha esse Brasil. Vamos lá, pessoal, vamos falar disso aqui. Blog da Thalita Moema. Sabe, assim, tem gente que chama isso aqui de democracia, eu chamo de absurdo. O Lula, né, de forma escancarada, disse que não pode permitir a direita. A direita não pode simplesmente existir. Onde foi que a esquerda errou em deixar a direita existir? A extrema-direita crescer? Ou seja, o Lula parece não entender que a democracia não é a esquerda. A democracia é o livre debate entre direita e esquerda. O Joel Pinheiro, hoje, fez um comentário muito inteligente na Globo News falando justamente isso.
O Lula esqueceu há muito tempo o que é a democracia. O Lula já esqueceu há muito tempo qual o sentido da democracia. O Lula já esqueceu há muito tempo que o debate de ideias de direita e esquerda é que é a democracia. Para o Lula, nada disso. Para o Lula, o que é a democracia é a perpetuação no poder para sempre. Dá uma olhada nesse trecho, né? Se eu tive que ouvir, você vai ter que ouvir também. Por que permitimos que a extrema-direita crescesse com força que está crescendo? Questiona Lula na ONU. Lembrando que lá na ONU, ele prometeu de novo regulação das redes sociais. A gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram, aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? Isso aí, o Lula não sabe, mas chama democracia. É o povo preferindo as ideias da direita, é o povo observando que as ideias da direita são mais eficazes, é o povo observando que as ideias da direita são mais reais, são mais conexas com o povo. É isso aqui que funciona numa democracia. Mas o Lula deixa claro aqui, não se pode permitir que ideias tenham livre manifestação. Ou seja, as ideias se proliferem se não for as ideias da esquerda. É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? O que eu fiz como presidente da República para fortalecer a organização popular e social? Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. O Lula precisa entender também que, como presidente, você não tem inimigos. Você governa para um povo, tanto para o povo da direita quanto para o povo da esquerda. Só que essa turma socialista, essa turma vê aquele que pensa diferente, aquele que quer a liberdade, literalmente como um inimigo, algo a ser eliminado. Como disse o Nicolas Ferreira, eles não te matam porque te chamam de fascista. Eles literalmente só te chamam de fascista para te matar. O intuito, o interesse, a vontade dessa turma é te desumanizar, é tirar todo o seu poder de expressão, é te tratar, né? Se eles pudessem, te mandavam ao tempo da escravidão e te controlavam, te mandavam, né, para o pau de arara, né, para o tronco, só porque você é um fascista de direita. É assim que eles pensam. Muitas vezes a gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A Isso aí se chama liberdade de imprensa. cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado. Isso aí se chama livre mercado. Óbvio, em todo país livre, o mercado vai se posicionar. A necessidade de contentar os adversários e muitas vezes os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, sabe, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. O que nós deixamos de fazer? Talvez deixaram de ser democratas? Provável. Olha, entenda ao certo aqui. O que ele disse aqui é, olha, a gente fica tentando convencer o nosso inimigo. Só que isso aqui vai doer em você. É o que o Bolsonaro fez, tá? O Bolsonaro errou e eu tô vendo o Milei errar de novo. Bolsonaro tentou demais. Eu vou melhorar a economia. Não, mas foi a esquerda que indicou o Cássio Nunes. Eu vou colocar o Cássio Nunes. Não, mas se eu não fizer isso, vão falar que eu sou ditador. Chamaram o Bolsonaro de ditador todo o tempo, mas você podia brigar com ele, jogar bola com uma réplica da cabeça dele, chamar ele de genocida, chamar ele de fascista, de nazista, de taxista, de taxidermista e do que quisesse. Faz o mesmo com quem está no poder agora, para você ver onde é que você vai parar. Fala onde você vai entender onde é que você vai parar. E aí, como eu tô afim de te sacanear, né? Vou abusar dos seus ouvidos um pouquinho mais. O Lula teve a pachorra lá na ONU
defender a importância do Foro de São Paulo. O Lula sinaliza, querendo ser uma espécie de mega líder, um megamente, um grande e poderoso nome na fala do comunismo e socialismo da Folha do Foro de São Paulo. Escuta só aqui. Em 89 eu descobri que era possível, sim. Porque eu disputei com todos os medalhões da política brasileira, todos os figurões, e eu, um simples metalúrgico, fui o segundo colocado. E fui para o segundo turno e tive 47% dos votos. A partir dessa votação, eu convoquei uma reunião chamada Fórum de São Paulo. Convoquei toda a esquerda latino-americana para dizer para eles que era possível, sim, através do uso da organização dos trabalhadores, a gente chegar à presidência da República. E foi assim que nós criamos o Fórum de São Paulo. Só para vocês terem ideia, da República Dominicana tinha 15 organizações de esquerda. A Argentina tinha umas 20 organizações de esquerda e ninguém falava com ninguém. Todo mundo era inimigo de todo mundo. Pois é. É o seguinte, esse é o jogo do poder. O Lula fez o interesse dele. Ah, você vai criticar o Lula e dizer que o Lula está errado em ter brigado pelo Foro de São Paulo? Então, presta atenção no seguinte. O problema é que a direita está igual à esquerda que o Lula falou que tinha antes do Foro de São Paulo. Ou seja, literalmente, a direita briga entre si como se não houvesse amanhã, né? Cada grupinho, um grupinho daqui, os isentões aqui, a turminha do Bolsonaro daqui, a turminha do MBL dali, patati e patatá. Tô mentindo? Não tô. Então, enquanto não surgir um foro de Buenos Aires, ou enquanto não surgir um novo foro da liberdade, meu amigo, a direita não vai se comunicar. E a direita está num momento muito, mas muito melhor para fazer uma onda em todo o mundo. Está num momento propício. Ela só tem que aprender. Tem que ter, sim, um diálogo, um discurso, né? E um discurso único. A esquerda está levando na narrativa. E por que a direita não sabe fazer narrativa? Qual que é o grande problema? Então, cá entre nós, você pode até estar choramingando, estar chororô aí, mas errado não está o Lula, não. Errado está é a direita, que está sendo trouxa pra caramba. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, você pode puxar minha orelha, né? Você vê, nós temos uma direita que tem aí o centro-direita, mas é a direita. Caiado, Zema, Ratinho, né? Cada um querendo trazer, né, o angu pro seu pirão. Não é isso? Cada um querendo trazer pro seu lado. Não é isso? Não. Cada um querendo ser seu presidente autônomo, cada um querendo mais visibilidade. Enquanto a galera da esquerda, você viu alguém batendo de frente com o Lula, falando, não, nós vamos passar por cima do Lula, nós vamos atropelar o Lula e vamos assumir o lugar do Lula? Você viu alguém falando isso? Não viu. Mesmo com o Lula preso, inelegível, lá em Curitiba, era o Lula o candidato. Até que no final, o Lula falou, não, vai ser o Haddad. E todo mundo foi pro Haddad. Foi o antipetismo que fez com que eles perdessem. Estou mentindo? Ou não? Vem comigo, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Delegação dos Estados Unidos abandona a ONU enquanto Petro pede processo contra Trump. Cara, mas é uma figura tão cara de pau, mas tão absurdo, que o cara teve a pachorra de dizer que o Trump merece cadeia. Daqui a pouco vai gritar genocídio! Porque o Trump tá matando traficantes no Caribe. Sabe aqueles barcos de traficante? Pois é. O Trump avisa, para aí, ô carregador de farinha. E o cara não para. Eu já mandei parar. O cara não para. Ele fala, stop, son of bitch. Para aí, ô seu filho de uma marica. E o cara não para. Então o Trump falou, quer saber? Mata. Ponto. São traficantes. São pessoas que matam famílias. São, hoje, caracterizados como grupos terroristas. E o Petro apareceu na ONU para dizer que não, são jovens, são pessoas que não podem ter, né, um final tão trágico assim, e que o Donald Trump é um genocida malvadão. É o mesmo discurso sempre, né, gente?
Estados Unidos abandona a ONU enquanto Petro pede processo contra Trump. 3 membros americanos deixaram a Assembleia durante críticas e acusações do presidente colombiano. Petro pediu processo penal contra Trump por operações antidrogas no Caribe. Defendeu 11 mortos narcotraficantes em operação em ação contra o trem de Aragua, como jovens pobres. Acusou assessores de Trump de serem aliados da máfia internacional. Especialistas da ONU classificaram a operação do Donald Trump como uma execução extrajudicial. Afinal de contas, o Trump não deu direito à legítima defesa para eles. Meu amigo, são traficantes. Se você bobear com os traficantes, quem toma o tiro é você. Então, cara, cá entre nós, Estados Unidos está pouco se lixando com a opinião do Petro. Vamos lá, climão ao vivo. Vamos falar agora da questão do ministro Alexandre de Moraes e as sanções à Lei Magnish contra a sua esposa. Aconteceu um fato muito inesperado na Band News. Chamaram uma especialista para comentar o caso. À toa que é especialista. E aí o jornalista tentou relativizar, falando que é um absurdo, que é ilegal as decisões do Trump contra a esposa do Alexandre de Moraes, até que a especialista veio e, vral, chegou na voadora. Meu amigo. Presta atenção o que ela disse aqui. Dá uma olhada. Na nota de Alexandre de Moraes, ele diz que o ato viola o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. E aí diz que ele vai continuar votando, de forma isenta e independente. Mas a questão do viola o direito internacional, há uma violação aí? Não há, assim, com todo respeito e consideração, né, pelo ministro, não há uma violação, porque ele é um ato do poder executivo de um outro país, né, é um ato do poder executivo americano, e que ele pratica esse ato no uso e gozo das suas atribuições constitucionais, das suas atribuições legais, e portanto, ele pode... são ações que ele pode, medidas que ele pode, e que têm efeitos dentro do território americano. Claro que, como a gente sabe, se espraiam esses efeitos, né? Mas os efeitos estão dentro do território americano. Em nenhum momento ele está tentando executar essas sanções em território brasileiro. Em nenhum momento ele está tentando passar pelo Superior Tribunal de Justiça para que o Superior Tribunal de Justiça do Brasil reconheça algum ato americano que deve ter efeitos ou que poderia ter efeitos aqui no Brasil, especificamente sobre a pessoa física do ministro e da sua esposa, de qualquer outra pessoa. Então, sim, na retórica, a gente pode dizer que é um ato constrangedor, sim, a lei Magnitsky, que foi aplicada para terroristas, estupradores, assassinos, pessoas realmente que não estão aí, digamos, naquela mesma faixa que o ministro do Supremo. Então, é muito constrangedor no plano internacional saber que se sofreu sanções de uma lei que tem sido aplicada a outro tipo de pessoa, longe da figura de um ministro de Estado, e cujos efeitos são constrangedores, né? Proibição de visto, não poder mais entrar, proibição de operações financeiras que reduzem, restringem bastante a atividade econômica da pessoa. Então, sim, tem um efeito internacional retórico, né? Tem um efeito internacional no que diz respeito ao discurso, mas prático mesmo, não há nenhuma regra de direito internacional que impeça ou viole a prática de um ato do executivo que faz, dentro do exercício das suas competências legislativas internas, e que tem efeitos ali internamente. Precisa desenhar ou já deu para entender, né? Acho que ficou mais do que claro. Vamos falar agora da Carla Zambelli também, matéria do UOL, né? Presa na Itália, Zambelli diz que foi meio tonta por confiar em Walter Delgatti e chora em depoimento, né? Olha, eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, eu não consegui compreender a ideia da Carla Zambelli de ir para a Itália, né? Durante essa mesma entrevista, a Carla Zambelli também falou que ela não é fugitiva na Itália, que ela é exilada na Itália, que a prisão que ela tem hoje é uma prisão administrativa, enquanto ela aguarda, né, a decisão
do Estado italiano se extradita ou não a Carla Zambelli, mas que ela confia plenamente que não vai ter extradição. Olha, a Zambelli estava nos Estados Unidos. Se eu tivesse nos Estados Unidos, esquece, meu irmão, na pele da Carla Zambelli, sairia não. Tendo o Alexandre de Moraes na cola, sairia não. Né? Então, acho que é muita loucura da Carla Zambelli. Dá uma olhada aqui o que ela falou. Devo ter falado com ele 2, 3 vezes depois disso. E o fiz mesmo não tendo sido cumprido o acordo, porque eu sou assim, eu converso com as pessoas, mesmo quando elas me enganam. Eu sou meio tonta mesmo. Não tem outra explicação, não. E, ó, meu filho está sempre comigo, mas tirou as redes sociais do meu filho, tirou as redes sociais da minha mãe, e aí, quando eu estou aqui na Itália, as despesas que a gente fala aqui, né, eram feitas pelo meu marido. E aí bloquear todas as contas do meu marido, que é um homem que todo mundo que conhece sabe o policial que ele é. Um policial de 35 anos de farda, que já tomou 5 tiros, 3 facadas, que fez BOP, que fez Mossad, que fez SWAT. É um homem que jamais poderia tirar ou acusar ele de ter um cabelo fora do lugar. Sabe o que pode nos ensinar essa entrevista da Carla Zambelli? Sabe o que pode ser uma verdadeira aula para nós? Eu te digo, o fato dela poder dar entrevista, né? Dela poder dar entrevista. Porque veja o que acontece agora com o próprio Bolsonaro, que está impedido, né? Ele e muitos outros que não podem nem dar entrevista. O Zambelli lá deu entrevista para o UOL aqui. Ó, o Sóstenes Cavalcante fez uma publicação aqui, ó. Agora, Lula defende censura e dispara. Não podemos errar e deixar a direita crescer. O elegeram, ele falou o seguinte, que o que importa hoje é a gente responder aonde é que os democratas erraram, onde é que a esquerda errou e por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo. O que me importa hoje é a gente responder. Acho que você não merece ouvir isso de novo, não, né? Vamos deixar quieto. Ó, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Aécio volta a atacar Zema e acena com candidatura ao governo de Minas Gerais. Olha só, quem está de volta, né? Aécio Neves, essa figura lá do bom e velho, né, Teatro das Tesouras. Em nova propaganda partidária do PSDB veiculada em Minas Gerais, o deputado federal Aécio Neves reapareceu no centro da cena política com críticas veladas ao governador Romeu Zema, do Novo, e sinais de que pode voltar a disputar o Palácio Tiradentes em 2026. Olha só, a coisa é tão escancarada, mas tão escancarada, que o Rodrigo Maia, você lembra do Rodrigo Maia? Pois é, o Rodrigo Maia falou hoje que o Bolsonaro não é direita, que a verdadeira direita é o Rodrigo Maia, é o Aécio Neves, é a turma do Alckmin. Ah, confia, né? Você tá de brincadeira, quem é que ainda vai cair nesse discursinho? Agora, o jogo está sendo exposto e a verdade está aparecendo. Olha só essa matéria que foi publicada aqui. O Temer, sim, o Michel Temer, o mesmo que há tempos atrás era chamado de golpista pelos da esquerda. Vocês entenderam que desde o início, esse negócio de chamar de golpista era sempre que tirava a esquerda do poder? O Michel Temer foi chamado de golpista pela esquerda por muitas e muitas vezes. Foi preso, teve processo de golpe, teve investigação de golpe, Tabajara, igual. Não. Mas a esquerda ficava gritando golpista o tempo inteiro, não é? Não teve. O Temer disse que sugeriu ao Paulinho da Força que os envolvidos no 8 de janeiro fiquem inelegíveis. Ora. Ontem o Temer já falou que o resultado era eliminar o bolsonarismo, mas tendo o voto dos bolsonaristas. O ex-presidente Michel Temer revelou em entrevista à CNN Brasil que sugeriu ao deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, relator do projeto de lei da anistia, uma proposta de modificação constitucional para tornar inelegíveis por 8 anos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. É mole, meu amigo. É brincadeira, não, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui e discutir um pouquinho, né, nossas pautas com vocês aqui, tudo que está acontecendo no Brasil
e no mundo, tá? Não esquece de curtir, compartilhar. Recado rápido para você, meu amigo. Clica na descrição aqui ou entre em contato se você acha que o Brasil está se tornando uma loucura. Conheça o Uruguai. O Uruguai é um país muito bom. Tem a cédula mais rápida e mais barata para você tirar. Meu amigo, dependendo da postagem que você fizer, você pode ir para o ralo. E aí, você vai ser um fugitivo, um imigrante ilegal. Você está vendo como os imigrantes ilegais estão sendo tratados? Então, entre em contato com a gente e entenda a importância de ter um plano B. E talvez até um plano C também. Certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.